Boa tarde, pessoal. Eu vim por meio desse vídeo explicar aqui o assunto para vocês de raiz cúbica, que a gente encontra no livro na página 125. Ok? Vamos começar. Raiz cúbica. Um cubo tem volume igual a 125 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta desse cubo? A aresta é a linhazinha lá da figura, tá? Pela fórmula do volume do cubo. V é igual a A elevado ao cubo. Temos. Tá aqui a aresta. São todas as linhas aqui do cubo. Tá? Aí o V está representando o volume, o A está representando a medida da aresta. Aí ele está falando aqui que o volume dá 125 centímetros cúbicos, né? Porque se a gente for tirar a raiz de 125, no caso a raiz cúbica, né? No índice vai ter o número 3 aqui. Vai dar 5. Porque na raiz cúbica tem que ser um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes para dar o valor que está dentro da raiz. Então, vai ficar 5 vezes 5, que dá 25. E depois é 25 vezes 5, que dá igual a 125. Por isso que a raiz cúbica de 125 dá 5. Tem que ser um número multiplicado por ele mesmo, no caso, 3 vezes. Continuando aqui. Desse modo, para responder à pergunta, devemos obter um número natural, A, que elevado ao cubo tenha como resultado 125. Esse número é 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Nesse caso, podemos determinar a medida da aresta desse cubo, calculando a raiz cúbica de 125, que indicamos por raiz cúbica de 125 é igual a 5, que foi esse exemplo aqui que eu fiz aqui do lado. Tá? Portanto, a medida da aresta do cubo é 5 centímetros. Veja alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem a raiz cúbica de 8. Né? Vou colocar aqui no índice 3, que dá 2. Por que que deu 2? Porque se a gente multiplicar esse 2 3 vezes, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vai dar 8. Então, se a gente multiplica ele 3 vezes, a gente vai ter o 8. Né? Depois tem aqui o 27, né? 3 vezes 3 deu 3, ó. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. E tem esse outro exemplo aqui, quando é número com vírgula, que eu vou colocar aqui do outro lado. Aqui a gente tem a raiz cúbica de 0,027. Então, a gente tem que tentar aqui tirar essa vírgula para ficar mais fácil de resolver, né? Então, a gente vai contar quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3. Então, quer dizer que vai ficar 27 sobre 1.000. Se tivesse uma casa após a vírgula, ia ficar sobre 10. Se tiver duas, fica sobre 100. Então, aqui a gente transforma em uma raiz fracionária, né? Vai ficar 27 sobre 1.000. Aqui, ó. Aí a gente já tinha visto lá de cima que a raiz cúbica de 27 dá 3 e a de 1.000 vai dar 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1.000. E aqui fica mais fácil transformar para decimal, né? 3 dividido por 10, que dá 0,3. Passa aí para a página 126, que agora eu vou explicar os exercícios. A primeira questão, calcule o valor de... Aí você vai resolver todas as raízes que estão aí cúbicas, né? Essa letra D vai ficar 8 sobre 1.000, para você resolver tirando a vírgula.
Segunda questão. Veja como Elias calculou a raiz cúbica de 0,125, né? Ele colocou aqui 125 sobre 1.000 é igual a 5 sobre 10, né? Aqui, ó. É que nem a do exemplo anterior, que está com vírgula, e a gente vai tirar aí da vírgula, né? Então, aqui eu tenho 0,125. Como tem 3 casas após a vírgula, então, você faz a divisão aí, a fração por 1.000, né? Então, fica 125 dividido aqui por 1.000. A gente já tinha visto na explicação ali que a raiz cúbica de 125 dá 5. E a de 1.000 a gente também já tinha visto que dá 10. Aí 5 dividido por 10 vai dar 0,5. E é assim que você vai fazer nas outras nas alternativas, né? A terceira questão. Em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. Então, você vai tirar a raiz cúbica de cada valor que está aqui. Por exemplo, na letra A, aqui, ó, você vai tirar a raiz cúbica de 729. Aí você vai fazer isso com cada alternativa. Pode passar aí para 127. Quarta questão. Para verificar se a igualdade raiz 216,09 é igual a 14,7 é verdadeira, basta calcular 14,7 ao quadrado, né? No caso, você vai fazer 14,7 vezes 14,7. Se esse resultado for igual a 216,09, a igualdade será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Para verificar se a igualdade raiz cúbica 704,969 é igual a 8,9, é verdadeira. Fazemos 8,9 ao cubo. Ou seja, você tem que multiplicar 8,9 vezes 8,9 vezes 8,9, né? Se o resultado for igual a 704,969, ela será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Usando uma calculadora, determine as igualdades que são verdadeiras e marque com X. Então, aqui, por exemplo, na letra A, ele quer saber se essa igualdade é verdadeira, né? No caso aqui, a raiz de 216,09, que é 9 centésimos. Ele quer saber se essa raiz é igual a 14,7. Como ela não é cúbica, né, quadrada, quando não aparece índice, quer dizer que é quadrada, que é um 2zinho, que não aparece, ficou oculto. Então, significa que você vai fazer na calculadora 14,7 vezes 14,7. Se quando você calcular 216,09, né, que é o valor dessa raiz, aí você marca o X na letra A. Se não der, você não marca. Aí você tem que fazer de uma por uma. Quando for cúbica, multiplica o número 3 vezes. Quando for quadrado, só multiplica 2. Quinta questão. Conhecendo a medida da área de uma das faces, determine o volume dos cubos a seguir. Como ele já está falando aqui a área, tá? E o valor aqui da área ao quadrado, é como se tivesse que tirar a raiz quadrada, né? Por exemplo, aqui na letra A, eu estou com 36. Está mostrando aí 36. Só que esse 36, ele está com centímetros quadrados. Então, quer dizer que você vai ter que tirar
a raiz quadrada, não a cúbica, né? Aí você tira o valor da raiz quadrada, né, de 36, e depois multiplica 3 vezes esse valor. Então, você tira a raiz, primeiro tira a raiz quadrada do 36, que é o que está dando ali na alternativa A, pega a resposta e multiplica 3 vezes, não é por 3, é você multiplicar a resposta 3 vezes, porque aí você vai estar transformando ela na raiz cúbica. Página 128 aí para encerrar. Sexta questão. Paulo pretende organizar caixas de formato cúbicos em pilhas cúbicas. Quantas caixas terá a altura de cada pilha se Paulo organizar? Então, nessa sexta questão, você vai tirar a raiz cúbica de cada valor aqui, né? Então, tem aqui o sexto, aí a letra A. Como é 216, aí você vai e tira a raiz cúbica de 216. Você vai ter que fazer isso com cada alternativa. Sétima questão. Usamos a raiz cúbica para determinar a medida da aresta de recipientes com formato cúbico. Com base em seu volume, nos itens a seguir, determine a medida da aresta em cada situação. Aí, letra A. Cláudio comprou uma caixa d'água com formato cúbico e capacidade de 1.500 litros para instalar em sua casa. Calcule em metros a medida aproximada das arestas dessa caixa d'água. Então, como ele quer em metros, a gente tem que saber o seguinte, nessa sétima questão, a letra A. A gente tem que saber o seguinte, que 1 metro cúbico, que é o que ele quer que você transforme aí, né? Equivale a 1.000 litros. Então, você vai tirar a raiz aqui, ó, cúbica, porque aí a resposta já fica em metro, de 1.500. Vamos ver a letra B. Pedro ganhou de presente de aniversário um aquário em formato cúbico, que tem um volume de 9.261 centímetros cúbicos. Qual a medida das arestas desse aquário? Então, aqui também a gente vai tirar a raiz cúbica. Só que agora é de 9.261. E para finalizar aqui, letra C. Determine o comprimento das arestas de uma caixa cúbica que tem um valor de 1.331 metros cúbicos. Então, para finalizar, é a raiz cúbica aqui de 1.331. Então, hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau para vocês.